Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Hoje é sábado, 29 de abril de 2023, e o tema do nosso programa hoje é um tema muito importante, um tema que nos é muito caro, né? Esse programa é uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, cujo foco principal, cujo propósito maior é a gente conseguir contribuir para a redução dos impactos ambientais, econômicos, sanitários e sociais produzidos pela dependência em nicotina. Eu gosto de chamar a doença de nicotinismo, porque é uma doença dependente de droga, e ela é mais conhecida como tabagismo. E um dos principais problemas do tabagismo é a quantidade de doenças que ele provoca, que são mais de 70. Dessas 70 doenças, 19 delas são cânceres, sendo que o principal, o mais correlato ao uso de cigarro é o câncer de pulmão. Mas o tabagismo está envolvido com outros tipos de cânceres distantes, às vezes, por onde a fumaça não passa diretamente, como passa pela garganta, né, pela cavidade oral, e produz ali vários tipos de tumores nessa cavidade. Mas o câncer de bexiga, por exemplo, tem uma relação direta com o tabaco, o câncer de colo de útero, câncer de intestino, de esôfago, tem relação também, leucemias, enfim, existem 19 tipos de cânceres diferentes, mas o mais importante deles, assim, na associação com o tabaco, é o câncer de pulmão. Então, esse vai ser o tema do nosso programa hoje. Nós vamos conversar com uma oncologista, Juliana Ferrari, que é especializada em oncologia via Instituto Nacional do Câncer, onde ela chegou a ser, inclusive, contratada, e hoje ela trabalha na rede privada, na Oncoclínicas, aqui no Rio de Janeiro, e o foco da doutora Juliana é justamente os tumores torácicos, né? Então, Juliana, primeiro eu queria te agradecer você ter aceito o convite, estar aqui hoje, nesse sábado, com a sua vida tão atribulada, que eu sei que é, mas é um prazer estar com você. Eu te conheci num evento em que você foi palestrante e fez uma palestra muito interessante. Eu falei, eu tenho que conversar com ela lá no programa, né? Você tem tudo a ver com, você tem a cara nesse nosso programa. E aí eu queria que você fizesse um resumo da sua vida, assim, da sua carreira, né? Por que você escolheu essa especialidade? E depois a gente, então, entra diretamente no tema. Tá bom. Obrigado. Nada, Alexandre, eu que agradeço. É muito legal a gente ter a oportunidade de falar sobre um tema como esse, e que faz parte da minha vida, mas eu acho que não faz parte da vida da grande maioria das pessoas, né? E que não sabem dos avanços que a gente teve nos últimos tempos relacionados a isso. Eu sempre falo que o câncer de pulmão ou os cânceres gerais não são mais um tabu. Então é bacana a gente tirar um tempinho hoje para falar sobre isso aqui e desfazer alguns mitos, né? Falando de formação, oncologia entrou na minha vida um pouco no final da minha residência de clínica médica. Eu sempre gostei um pouco de genética e eu percebi que eu gostava um pouquinho de tudo, né? Então eu não conseguia me desenhar, me imaginar numa área clínica. E eu vi na oncologia um pouquinho de tratar, né? Eu tenho alguns determinados focos que eu gosto mais, mas, de maneira geral, eu acabo atendendo pacientes tumores ginecológicos, geniturinários, tumores torácicos, mama. Então, foi uma especialidade que eu vi e eu acho uma troca muito bacana, né? Eu recebi já algumas perguntas. Por que você fez oncologia, uma especialidade tão triste? Mas os pacientes ensinam tanto para a gente. A gente vai trabalhar,
achando que a gente está com os piores problemas do mundo, que a nossa vida é um caos, e a gente chega ali e se depara com pessoas, você percebe, poxa vida, eu tenho que agradecer todo dia. Então, é um aprendizado diário, é uma troca muito bacana, e é um significado real de ser médico, assim, porque a gente todo dia chega em casa e aprende um pouquinho mais. Então, você começou sua vida já depois da residência em clínica no INCA, é isso mesmo? No INCA eu fiz a minha formação, né, de residência médica. A gente faz primeiro uma residência de clínica e depois a gente acaba na oncologia. E aí eu fiquei por 3 anos lá no INCA. E aí, fora do INCA, você começa a trilhar os seus caminhos e aí escolher a área que é maior do seu interesse e o lugar que você vai seguir. Então, depois, no final do programa, a gente bota os contatos que você achar melhor partilhar, inclusive lá a Oncoclínicas, aí você fala um pouquinho Sim, lógico. Desse espaço lá. E vamos deixar isso para o final do programa. Então, o tema que a gente trouxe, eu já mencionei na abertura, é o câncer de pulmão, né? E, para mim, como eu sou pneumologista, como pneumologista, ele é uma doença, né, uma patologia muito frequente na nossa especialidade. Eu fiz minha especialização na França, que incluía a pneumologia, mas, sobretudo, a endoscopia respiratória. E o diagnóstico de câncer de pulmão, com frequência, passa pela endoscopia respiratória. Apesar do que, a gente hoje em dia, vamos até mencionar isso, queria que você falasse sobre isso, a gente desenvolveu muitas técnicas novas de diagnóstico, sobretudo a punção, né, transtorácica, enfim. E a coisa evoluiu muito, mas a broncoscopia continua sendo um exame fundamental até para você afastar outras lesões endobrônquicas, né, que a gente não vê, às vezes, numa tomografia. Mas, durante anos, eu fiquei fazendo broncoscopia, em parte para fazer diagnóstico de câncer, em parte para outras questões, como tuberculose, abscessos pulmonares, enfim. Mas, ao longo dos anos, eu fui me desviando da questão de fazer o diagnóstico de câncer para trabalhar mais com prevenção, né? Então, eu sou clínico, né, diferente de você, que já entra em cena com uma doença instalada, né? Eu, como clínico, eu comecei a virar um ativista nessa área de saúde respiratória, que é um dos movimentos que eu estou envolvido, e acabei, a broncoscopia acabou deixando a minha vida e eu me tornando a cada dia mais um ativista e querendo que crianças não comecem a fumar, né? Minha vida mudou completamente. Eu não me arrependo de forma alguma, minha formação foi importante, né? Até para eu lutar contra o tabaco, foi importante que eu tivesse visto o estrago que o tabaco provoca, né? Então, o câncer de pulmão, ele, segundo a OMS, um relatório aqui de 2020, ele é o câncer de pulmão mais comum no mundo afora, e tem 1,2 milhões de casos novos anualmente. Quer dizer, é muito caso, né? Em segundo lugar, com 20% menos de casos, está o câncer de mama. O câncer coloretal é o terceiro, o de estômago o quarto, e o fígado o quinto tipo de câncer mais frequente. Uma das coisas que nos preocupa em relação ao câncer de pulmão é que ele tem uma mortalidade alta. E, segundo a OMS, os 3 principais casos de mortes por câncer é o câncer de pulmão, o câncer de estômago e o câncer de fígado, sendo que o de pulmão é responsável por quase 20% das mortes por câncer. Então, nós não estamos falando de um câncer qualquer, de algo, enfim, menor. É realmente, do ponto de vista oncológico, né, o nosso maior problema de saúde pública do planeta. E os dados também de 2020 do INCA, publicados já especificamente sobre o Brasil, publicados em junho de 2022,
coloca o câncer de pulmão como o terceiro mais comum em homens no Brasil, 17.760 casos novos num ano só, e o quarto em mulheres no Brasil, de 12.440. Depois você vai explicar por que essa diferença, né, entre homens e mulheres. Em relação a mortes, né, o número também é muito impressivo, muito impressionante. A doença foi responsável por 28.620 casos, 620 mortes em 2020. Então, segundo aqui o INCA, o texto do INCA, no fim do século XX, o câncer de pulmão se tornou uma das principais causas de mortes evitáveis. Prossegue aqui o relatório do Instituto Nacional do Câncer Brasileiro. Em cerca de 85% dos casos, o câncer de pulmão está associado ao consumo de derivados, de qualquer produto derivado de tabaco. Nós temos observado uma certa queda. O INCA mostra que de 2011 a 2015 diminuiu 3,8% essa incidência em homens e 2,3% foi uma redução em mulheres. E isso tudo, segundo o próprio INCA, devido à redução na prevalência do tabagismo. Ou seja, como ele é um câncer muito ligado, muito associado ao tabaco, se você consegue reduzir o consumo de tabaco, você vai lá na ponta reduzir a incidência e, portanto, a mortalidade por câncer de pulmão. Nós temos que, eu como ativista do movimento contra o fumo no Brasil, a gente sabe que a gente tem que ver a principal causa da gente não conseguir reduzir mais esse impacto é a interferência da indústria da nicotina, que mina, né, tenta desconstruir toda e qualquer política pública de enfrentamento desse mal imenso que é o consumo de nicotina. Você é oncologista, você já acabou de dizer que não trabalha só com câncer, mas vamos centrar um pouco no câncer de pulmão, né? Uhum. Você não trabalha só com câncer de pulmão. E vamos tentar absorver de você aí a sua experiência com esse enfrentamento. Eu, como especialista em pulmão, mas não oncologista e não cirurgião de tórax, eu venho de uma época em que a gente considerava o câncer de pulmão um enfrentamento muito difícil, uma mortalidade abaixo disso. Quem conseguia chegar a 5 anos pós-intervenção já era uma grande conquista, mas era um número pequeno que conseguia, né? Antes ainda de você começar a sua fala, só lembrando uma coisa, eu me lembro de dois gráficos que me impactaram muito, produzidos pela Associação Americana contra o Câncer, a American Cancer Society. Eles fizeram a evolução do câncer de pulmão em homens e uma evolução semelhante em mulheres. O câncer de pulmão identifica-se como sendo um câncer do cigarro, mais que do próprio tabaco, né? Uhum. Ele não está muito associado ao uso de cachimbo, ao uso de charuto, de rapé muito menos, de fumo mascado menos ainda, mas ele é muito associado ao cigarro, tanto é que ele é uma doença do século XIX, do final do XIX para o início de XX, quando surgiram os cigarros no período pós-industrialização. E esses dois gráficos mostravam o seguinte: o câncer de pulmão ele praticamente não existia no século XIX, começou a incidência dele comparativamente com outros cânceres de colo, enfim, de mama, de próstata, era lá embaixo. Quando chegou na metade do século XX, ele já era o primeiro. E com as mulheres aconteceu coisa semelhante, só que 50 anos depois. As mulheres começaram a fumar no final da Segunda Guerra Mundial, em torno de entre 45 e 1950, e nesse gráfico da American Cancer Society, o câncer de pulmão nas mulheres chegou ao pico em torno de 1985.
Eu acho que no Brasil as coisas devem ser muito parecidas, né? Mas isso mostra, é mais uma comprovação da associação, porque as mulheres começaram a fumar nos Estados Unidos mais a partir da segunda metade do século XX, e com isso o câncer foi uma consequência 30, 35 anos depois. Então, agora voltando para você, fala um pouquinho como você vê o câncer de pulmão, como é que é trabalhar com câncer de pulmão. Alexandre, você está falando assim, está com completa razão. Anteriormente, o diagnóstico era uma coisa muito delicada, principalmente quando a gente fala dos casos que eram mais avançados ou metastáticos, né? Eu vou falar um pouquinho depois de imunoterapia, como isso mudou a vida da gente, mas até 2016, 2018, que era antes da criação da imunoterapia, dificilmente a gente tinha um paciente metastático localmente avançado que passava de mais de um ano da doença, né? Então, a gente tinha esquemas tradicionais de quimioterapia e o prognóstico muito, muito reservado, né? Aqueles pacientes dificilmente chegavam a uma segunda, quiçá uma terceira linha de tratamento. As coisas para a gente mudaram muito a partir mais ou menos de 2016, 2018. Deve ser sabido da grande maioria das pessoas que o Prêmio Nobel de Medicina dessa época foram para 2 pesquisadores que descobriram a imunoterapia, né? E o que é a imunoterapia? Nada mais é do que o tumor, a célula tumoral é muito inteligente, né? E ela tem uma barreira química que impede muitas vezes que as nossas células de defesa, os nossos linfócitos, ataquem e impeçam a sua reprodução. A imunoterapia potencializa as nossas células de defesa, fazendo que aquela barreira química talvez ela seja retirada e a gente possa atacar a célula tumoral de uma maneira mais eficaz. Isso foi uma mudança de paradigma total no nosso segmento, no nosso tratamento oncológico. Hoje, a gente tem em estudos aí de segmento cerca de 30% de pacientes metastáticos vivos em 5 anos. Isso era um número inatingível antes da imunoterapia, né? E cada vez mais a gente tendo a imunoterapia não só em pulmão, como outros tumores também, cada vez tentando trazer para os cenários mais precoces, né? Então, a gente antigamente falava de tumores metastáticos inoperáveis, agora a gente já tem no cenário adjuvante, que são aqueles pacientes que se submetem a um tratamento cirúrgico, proposta curativa, mas tem fatores de risco e mesmo assim precisam complementar o seu tratamento, vamos dizer assim, de alguma maneira. E agora também temos aprovação para neoadjuvância, ou seja, antes da cirurgia, quem tem uma lesão muito avançada, né, tem alguns critérios de ressecabilidade, a gente pode fazer neoadjuvância com imunoterapia e depois submeter esse paciente a um tratamento cirúrgico. Então, de fato, a gente teve uma mudança aí nos seus 7 anos anteriores muito significativas. E eu, particularmente, tenho um paciente metastático com câncer de pulmão, ao diagnóstico com PET, muito bem visto, e que foi em resposta completa. O que é isso? A doença sumiu por completo, não tem mais uma evidência de doença após o uso de imuno. Isso é uma coisa que a gente nunca iria ver nos cenários anteriores, antes da descoberta disso. Uhum. Antes da gente continuar na questão do tratamento desse tipo de tumor, vamos voltar um pouquinho para o diagnóstico, né? O diagnóstico do câncer de pulmão, ele requer alguns setores, né? Uhum. Requer gente que entenda de células, gente que entenda de tecido, quem vai coletar o material, como vai coletar esse material. Isso tudo envolve uma equipe imensa, né? Uhum. E nós temos que falar... esse nosso programa... Deixa eu fazer uma parte aqui. O nosso programa ele tem como um dos eixos a valorização do Sistema Único de Saúde. Mas, enfim, sempre que a gente pode, a gente vê como é que isso está acontecendo no Sistema Único de Saúde, que é para onde recorre a maior parte da população brasileira, mais de 70% da população, né? E aí, me impactou muito quando eu assisti a sua palestra, um mês, acho que retrasado, você fez você deu um destaque
aqui nesse sentido, boa parte dos avanços estão se mostrando, estão sendo mais oferecidos, estão mais ao alcance da população que usa medicina suplementar ou medicina privada exclusivamente. E você deu ainda mais uma sensação, que me pareceu até com uma certa tristeza, o fato de que não só o Sistema Único de Saúde não está dotando hoje dos recursos ideais que a gente deveria, ou pelo menos minimamente mais adequados e atualizados, como você também apontou para uma questão ligada aos profissionais de saúde estarem abandonando o atendimento nessas unidades, justamente porque as unidades não estão oferecendo as condições adequadas que o indivíduo sabe que existem, né? Uma coisa para nós médicos, né? Por exemplo, eu lido, por exemplo, com tuberculose. Eu sei que o medicamento que eu estou usando lá no município de Duque de Caxias é o melhor medicamento que existe para tratar o bacilo, a bactéria da tuberculose. Não existe nada que eu pudesse estar usando que eu não me seja oferecido e que eu não ofereça aos pacientes, né? Eu e as minhas equipes, né? meus grupos em 2 hospitais diferentes. Eu fico imaginando, para um oncologista, saber que existe algo que é o ideal para o paciente e não poder oferecer isso porque o sistema não está fornecendo. Então, eu queria que você abordasse essas 2 questões. A oferta de tratamento e a questão dos profissionais que estão abandonando o barco. Mas, voltando à questão do diagnóstico, isso fica apontado na sua agenda. Peço que você aborde esse assunto daqui a pouco. Uma outra questão em relação ao diagnóstico, que tem sido uma queixa, é que você muitas vezes demora a conseguir fazer, por exemplo, uma biópsia, e há relatos não de fofoqueiros, né? Relatos que tem que estar lá na ponta, que às vezes leva 4 meses para você ter o diagnóstico. E o que num paciente de neoplasia maligna, 4 meses pode ser decisivo, até para fazer uma metástase, né? Então, como é que você vê essa parte, essa demora no diagnóstico, a demora até o paciente chegar a receber o tratamento? Então, isso é um fator decisivo para o prognóstico que a gente vai ter futuramente, né? A gente tem as clínicas da família, então, que normalmente são a porta de entrada desse doente, né? Muitas vezes, infelizmente, como você trabalha nisso, você deve saber que às vezes a gente tem uma dificuldade de exames de rastreio, de precoce no cenário do SUS, né? Então, esses pacientes, muitas vezes, eles vão procurar um médico, na grande maioria das vezes, quando já estão com algum tipo de sintoma, já perderam algum peso, já tem alguma coisa um pouco mais proeminente. Aí a gente já tem um cenário totalmente diferente, um cenário muito mais delicado, né? E aí aquele paciente, para fazer uma tomografia, ele demora 2 meses. Ele é regulado pelo CISREG, aguarda. Muitas vezes eu recebo muitos pacientes que não querem esperar e pagam do próprio bolso, pagam de maneira particular, para pelo menos poder adiantar alguma coisa. Aí você viu lá um achado diferente ou alguma coisa que merece uma avaliação de biópsia. Ele entra de novo para ser regulado, para ser encaminhado para um serviço de cirurgia torácica, aonde faz a biópsia. Depois de mais algum tempo, aí sim ele chega no oncologista. Então, se a gente pensar na jornada desse paciente desde o início, esse paciente, no mínimo, e é o que eu recebo mais ou menos, perdeu aí em torno de 4, 5 meses para fazer um diagnóstico, né? E o câncer não espera isso, né? A doença, nesse meio tempo, ela provavelmente já não está ali por pouco tempo, né? Se o paciente já tem sintoma, que aquilo ali vai tomando uma proporção e vai avançando de uma maneira que o tempo do paciente sentir o sintoma e o paciente ter o diagnóstico, muitas vezes é um timing para a gente muito importante, que o paciente às vezes fica tão consumido do ponto de vista clínico que a gente não sabe se vai conseguir tratá-lo, né? Então, é um tempo primordial para ele que ele perdeu aí só para ter um diagnóstico de câncer. Então, isso é uma coisa muito ruim. Eu me lembro pouquíssimas vezes no SUS, no tempo do INCA, que eu tive a oportunidade de pegar um paciente em cenários iniciais, né? Em cenários mais precoces.
porque a gente sabe que a nossa medicina, que no caso preventivo, ela merece ainda um cuidado especial, não é o nosso forte ainda. Os pacientes chegam avançados e avançados eles ainda demoram muito tempo ainda de fato para ter um diagnóstico, isso é muito ruim. Geraldo, você podia botar, antes dele colocar, deixa eu dar a explicação. A gente, há 10 anos atrás, tinha nesse nosso ativismo, né, a gente se relaciona muito com os parlamentares, né, para que a gente conquiste leis que ajudem a saúde pública. Por exemplo, o acidente de trânsito, a lei seca é uma lei federal, né? O uso de cinto de segurança é uma lei, não fumar em ambientes fechados é uma lei. Tudo isso, por exemplo, as leis contra o fumo, a indústria sempre... Você entra hoje com um projeto, só consegue aprovar esse projeto 10 anos depois, né? Por causa de interferências dos prepostos da indústria. E aí, há 10 anos atrás, quem era o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Federal era um deputado gaúcho chamado Darciso Peronde. Ele era um sujeito muito envolvido nas áreas ligadas à saúde, ele era médico, né? Ele é médico, e houve o chefe de gabinete dele fez um áudio com uma fala dele sobre uma lei que a gente tinha acabado de conquistar, que era uma lei que obrigaria o indivíduo, o homem ou a mulher, com diagnóstico de câncer, teria no máximo 60 dias para começar o tratamento. Não, isso, então, seria a lei dos 60 dias, uma lei federal de 2013. Esse áudio que a gente vai ouvir agora é de julho de 2013, produzida pelo Paiva, que era o chefe de gabinete dele. Bota o áudio aí rapidamente, Geraldo. Já está valendo a lei que estabelece prazo máximo de 60 dias a partir do diagnóstico para início do tratamento contra o câncer no Sistema Único de Saúde. Um avanço importante porque 53% dos casos têm sido diagnosticados quando a doença já está em estado avançado e as chances de cura são muito pequenas. Hoje esse prazo pode chegar a 6 meses. Para o deputado gaúcho Darciso Peronde, do PMDB, que foi o relator do projeto na Câmara, a lei é um avanço, mas ele acredita que 60 dias ainda é um prazo longo. É uma lei desafiadora. Nós vamos lutar muito, junto com os gestores também que se esforçam, para que essa lei funcione. Que no máximo em 60 dias, todos que tenham câncer possam já começar o tratamento. Se não funcionar, nós vamos ter que revisar a lei. Mas é um passo importante. A presidente da FEMAMA, a Federação Brasileira das Entidades Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a doutora Mayra Calef, levantou uma preocupação. O ideal é que se fosse do diagnóstico, da primeira consulta até o tratamento. Mas quando a gente vê que houve alguma manobra aí para que só quando ela for inscrita no sistema, que agora se chama Siscan, começa a contar os 60 dias, eu acho que não vamos ajudar muito o nosso paciente com câncer. Então, a crítica que eu faço publicamente é que nós precisamos contar a partir da primeira consulta, quando a paciente tem uma mamografia suspeita ou uma palpação suspeita. E aí ela ser encaminhada e até 60 dias ela conseguir já estar sendo tratada. O Siscan, Sistema de Informação do Câncer, só deve começar a funcionar em agosto. O Brasil ainda registra 500 mil novos casos de câncer por ano e 12 mil mulheres vão morrer este ano por causa do câncer de mama. De Brasília, Fábio Paiva. Então, esse áudio tem 10 anos, né? 2013. E você está me falando que a situação é a mesma, né? Praticamente. Né? Eu concordo muito com acho que a repórter que disse anteriormente, que eu acho que se for 60 dias, né, o ideal seria que fosse 60 dias. Da Federação de Mama. Se fosse a partir do diagnóstico, né, da primeiro exame, da primeira palpação, né, não que 60 dias a partir da biópsia, né, isso também já é do resultado da biópsia, que em sistema público pode demorar aí de 30 a 40 dias, às vezes, 30 dias, então já é muito tempo. Infelizmente, eu acho que a gente não vê esse cenário na prática, né, existem alguns hospitais que fecharam os seus serviços de oncologia aqui no Rio de Janeiro. O Hospital de Bom Sucesso é um deles, né?
Na minha época, os pacientes foram direcionados, inclusive alguns para tratamento do INCA. Então, a gente vê serviços fechando ou diminuindo por... os profissionais talvez também não estejam satisfeitos com as condições salariais de trabalho. Isso vai desmotivando para que eles migrem para outros setores, para a medicina privada também, né? Então, a gente tem uma população oncológica que não para de crescer, né? Que a gente sabe que os dados futuros que a gente vai ter é que hoje a nossa maior prevalência de óbitos são decorrentes de doenças cardiovasculares, né? Mas já existe um dado futuro de que o câncer vai ultrapassar essa faixa em breve. Então, a gente precisa ter um sistema que comporte essa nova realidade que vai fazer parte da nossa vida, né? E a gente vê muito pelo contrário, né? Os profissionais migrando, saindo, a gente tendo filas cada vez maiores. E é lógico, o profissional que está ali, ele está sobrecarregado, ele está cansado, né? A gente não lida só com a doença, a gente lida com pessoas também, com dores diferentes. Então, é uma carga em si muito grande e para uma pessoa que também tem um lado dela, né? Então, isso eu acho que está cada vez desmotivando e eu estou vendo cada vez colegas saindo, né, de serviços públicos e migrando cada vez mais para a questão particular, a questão privada. Quando você fala na imunoterapia, quer dizer, terapia quer dizer tratamento, né? E essa forma de tratar, que tem mais ou menos 7 a 8 anos, né? Acho que a descoberta do Nobel foi em 2016. As incorporações para ter aprovação, acho que a gente começou no Brasil por volta de 2018, por aí. Mas você foi formada e era de um serviço, de um instituto que é talvez o principal do Brasil. E lá não tem acesso a esse tipo de terapia. São medicamentos muito caros, entendeu, Alexandre? Então, a gente está falando num cenário metastático, esse paciente não tem um prazo pré-determinado para parar esse tratamento, tá? Então, são tratamentos que são administrados a cada 15 ou a cada 21 dias, né? E a gente está falando aí de custo de 15 a 21 mil reais, né? A gente não tem... Por mês, né? Agora eu não sei, por aplicação, se não me engano, tá? Então, a gente é inviável do ponto de vista do SUS, né? Isso já foi discutido porque todos nós queríamos muito que isso fosse implementado, né? Custo-efetividade de incorporar esses tratamentos para a quantidade de pacientes que nós temos e muitas vezes cenários que você não tem um tempo pré-determinado para esses pacientes tratarem, né? Então, no SUS o que a gente tem são pacientes localmente avançados, metastáticos, e aqueles pacientes vão fazer uso do tratamento durante muito tempo, né? Então... E se você fizer um comparativo com a medicina suplementar dos seguros de saúde, os convênios médicos, eles bancam esse tratamento? Sim, bancam porque está dentro do rol da ANS, né? Isso é cobertura obrigatória, tá? Então, a gente às vezes tem alguns problemas com tratamentos por via oral, né? Por não estarem dentro do rol. Existe uma outra modalidade também de tratamento para câncer de pulmão chamada terapia-alvo, né? Que muitas vezes inclui medicamentos orais, né? Então, a gente tem aí 8 tipos de medicamentos aprovados em terapia-alvo de pulmão. E muitas vezes a gente também está falando de caixas de tratamento em torno de 30 mil reais, 20, 40 mil reais, né? Então, o plano de saúde também, desde que ele não tenha uma obrigatoriedade com relação a isso, ele nega, né? Mas vamos dizer uma coisa, nós estamos falando, isso que você está falando, essa terapia para câncer de pulmão. Câncer de pulmão também. Nós no início do programa, nós citamos que o câncer de pulmão tem uma relação direta com os produtos de tabaco. Alguns estudos falam em 85%, alguns falam em 90%, e tem estudos, inclusive um estudo do INCA, que o nosso colega Mauro Zamboni, inclusive, levou para Mauro Zamboni era do INCA, e levou para um congresso internacional, um levantamento mais recente, deve ter uns 3 ou 4 anos isso, foi antes da pandemia, que falava que os casos que ele mostrou eram 94% associação com tabaco. E por que eu estou falando isso? Existe nos Estados Unidos houve um processo judicial
que botou na parede a indústria do tabaco americana, que é normalmente a matriz de praticamente as principais indústrias de tabaco do mundo. E esse processo foi na década de 90 e gerou uma condenação à indústria que teve que ressarcir estados americanos com os gastos que eles haviam tido com tratamento, entre outras coisas, com tratamento das doenças relacionadas ao tabagismo. E o valor dessa condenação foi um valor estratosférico. Essa causa, inclusive, é considerado o maior processo judicial da história dos Estados Unidos. Nunca nenhum processo ligado a nada foi tão grande quanto esse. E a condenação chegou a 340 bilhões de dólares, que dá aproximadamente quase 2 trilhões de reais. É um número assim estratosférico, mas foi pago. Ou seja, e parte desses recursos foram para ressarcir os estados para os gastos que os estados vinham tendo. Eu acho que o Brasil lida com essa questão assim de uma forma quase respeitosa, quase reverencial à indústria da nicotina, que é uma indústria criminosa, que já foi punida nos Estados Unidos inúmeras vezes como cometedores de crimes, de fraudes contra a população, e nós aqui, para a gente ter uma causa que é beneficiada contra a indústria, praticamente não existe, né? Então você está me dizendo que existe uma medicação, um grupo de medicamentos que poderia ser empregue no Sistema Único de Saúde pelos institutos especializados, mas que não é emprego porque o medicamento é caro. A gente está iniciando, assim, em alguns cenários, por exemplo, a imunoterapia hoje ela tem uma implicabilidade enorme, né? Em câncer de mama está iniciando, em melanoma, que são tumores cutâneos de maneira mais agressiva. Então, hoje o que eu tenho de dado do Sistema Público de Saúde, no INCA a gente tem incorporação de imunoterapia para melanoma, tá? Para cenários mais avançados. Porque antes disso, o que a gente tinha era um medicamento da década de 80, né? Algo muito anterior. Então, se tinha uma lacuna muito grande ali que precisava ser preenchida, e melanoma são diagnósticos que a gente vê com menor frequência do que câncer de pulmão, né? Sim. Então, teoricamente, aqueles X pacientes ali vão poder ser cobertos de uma maneira mais eficaz. Então, o que eu sei hoje, até o momento, é que a gente tem no INCA, né, a incorporação de imunoterapia para melanoma para alguns devidos cenários, acho que também pelo número de pacientes ser muito menor do que a gente veria em câncer de pulmão. Então, quer dizer, de uma certa forma, é um paradoxo, né? Porque a ANS ela impõe que a medicina suplementar forneça esse tipo de tratamento aos pacientes. Ou seja, existe uma comprovação de que ela não obrigaria se fosse ainda uma coisa eventual, uma pesquisa, né? E o governo não recebe a mesma imposição, né, de uma certa maneira. Não recebe a mesma... não é obrigado a cumprir com algo que um plano de saúde é obrigado a cumprir, mas o paciente, vamos dizer... Eles são os mesmos, né? Estão inseridos na mesma Constituição. O direito à saúde é um direito inalienável, né? Está lá na Constituição. É um paradoxal isso, né? Para você ver o extremo que a gente tem em algumas situações, alguns pacientes, lógico, acontecem de ir no sistema privado, pedir uma opinião, né? Para saber se tem algum outro tipo de medicamento que deveriam fazer. Recebem esse conselho que sim, teria uma nova opção para o tipo de tumores dele, e muitas vezes eles entram na justiça, né? Para tentar com que o SUS forneça o mesmo medicamento do sistema público, do sistema privado. E eu tive até uma situação curiosa de um amigo que me contou que a paciente dele entrou na justiça contra um hospital aqui no Rio, e tendo multas diárias, falou, não tenho dinheiro para comprar, mesmo com multas diárias da justiça, né? Então, a gente tem uma situação de uma calamidade pública, de uma situação extremamente delicada, que nem um mandado judicial, né? Uma situação
com multa diária implicando uma série de advertências para o hospital, foi capaz de fazer com que o medicamento chegasse até ele, né? Então, a esfera, é difícil a gente saber quem a gente pode recorrer para que a gente mudar esse cenário, né? Já que nem aquele paciente que muitas vezes tentava na justiça conseguia, nem esse paciente hoje, o que eu tenho, ele está conseguindo pelo SUS. Vamos fazer o seguinte, Juliana Ferrari, vamos fazer um intervalo? Geraldo gosta que a gente faça um intervalo, né, Geraldo? E daqui a pouco a gente volta com um áudio que uma liderança comunitária, essa liderança comunitária esteve aqui conosco no programa há 15 dias atrás e nós falamos sobre o papel da liderança comunitária, mas ao mesmo tempo ela está vivendo uma situação não ligada à neoplasia pulmonar, mas da mama. E ela, em off aqui, durante o programa, e quando o programa acabou, nós conversamos sobre isso. Eu mencionei que eu ia convidar você, e ela, então, mandou um áudio para a gente. E assim que a gente retomar, a gente vai fazer uma pausa com uma música da nosso interesse, da nossa ONG, né? Uma música que envolve o tabagismo. Não sei qual que o Geraldo vai escolher. Qual que você vai escolher, Geraldo? Juiz. Uma música chamada Fumante. Feita por um juiz classista, uma música que é uma picardia sobre as doenças que o fumo provoca. Então vamos lá, Geraldo, daqui a pouco a gente volta. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar.
201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Nosso programa hoje conta com a presença da oncologista Juliana Ferrari, que trabalha na Oncoclínicas, aqui também na cidade do Rio de Janeiro. Nós elegemos o tema de hoje com o tumor que gera mais mortes no mundo, que é o câncer de pulmão, uma doença relacionada fundamentalmente ao hábito de fumar, uma doença que não existia praticamente no século XIX, ela cresceu junto com a industrialização do planeta e hoje ela assumiu essa liderança já há mais ou menos uns 50 anos. E além do fator tabaco, a gente sabe que também a poluição ambiental é hoje um fator de risco para o câncer de pulmão. Quem estuda câncer de pulmão, quem estuda a poluição ambiental, acusa essa poluição de uma mortalidade absurda de 7 milhões de pessoas por ano. Perde para o tabaco, o tabagismo é responsável por 8,2 milhões de mortes anuais, sendo que a OMS estima que 1,2 milhões desse total sejam fumantes que eu prefiro chamar de involuntários, mas também são chamados de fumantes passivos, né? Então, nós, no primeiro bloco, já abordamos algumas questões ligadas ao câncer de pulmão e vamos trazer agora o depoimento de uma liderança comunitária que ela disse que era conhecida como Soninha do Morro do Urubu. A Sônia ela é uma liderança comunitária de alguns anos, de uma região aqui da cidade do Rio de Janeiro, em torno de Pilares, né? Do bairro de Pilares, e ela é uma máquina de produzir informações, movimentos dentro da sua comunidade, que é uma comunidade de mais de 4 mil pessoas, mas nós a trouxemos aqui há 15 dias atrás, mas ela me mencionou que estava justamente sob o tratamento de uma neoplasia maligna, no caso na mama, e passando os percalços, que alguns foram inclusive citados aqui por nós e pela nossa convidada, a Juliana Ferrari. Geraldo, bota aí o depoimento da Sônia. Boa tarde, doutora Juliana. Doutora Juliana Ferrari. Te dar parabéns, né, por essa sua disposição de estar fazendo alguns esclarecimentos para a população, né? Embora não seja um câncer de pulmão, eu hoje convivo, né, com a luta contra um câncer de mama. Eu cheguei a comentar com o doutor Alexandre que me preocupou muito a demora entre você ter o diagnóstico e você iniciar o tratamento contra o câncer. Isso acaba com a nossa saúde mental, né? E depois que você consegue a visita para o oncologista, ainda existe a demora também, né? Após retirada de nódulo, essas coisas todas, é uma demora muito grande e angustiante para o resultado das biópsias. Porque assim, a gente fica entendendo que como que o médico pode fazer alguma coisa se ele não sabe, se ele não tem o resultado da biópsia, né? Então a gente fica, o paciente no caso, fica sem remédio, porque não pode medicar sem um resultado concreto, né? E isso vai nos dando uma angústia muito grande,
nos enfraquecendo, né, mentalmente. É uma luta muito, mas muito grande. E quando você sai desse momento doloroso entre o diagnóstico, a chegada do resultado da biópsia, que você já está, assim, digamos, quase que encaminhada, né, no SUS, aí você ainda se depara com uma coisa que, assim, eu estou vivendo agora, eu até escrevi isso há pouco aqui para o doutor Alexandre, que comentasse com a senhora. Fizeram umas marcações, né? Você vai para fazer a radioterapia, fizeram umas marcações e eu já tem 10, vai para 10 ou quase 12 dias, mais ou menos, esperando começar a radioterapia. Fizeram umas marcações no meu corpo e aí eu fui orientada, caso essas marcas saíssem, que eu me dirigisse imediatamente para o hospital onde eu estou fazendo fui indicada para fazer a radioterapia. Gente, isso para mim está sendo muito, mas muito impactante na minha mente, porque eu fico preocupada ao fazer a minha higiene, né? Tive que mudar alguns hábitos até, porque eu tomava banho 3 vezes por dia, agora eu tenho medo. Eu procuro tá fazendo o quê? Tomando banho de gato pela manhã e tomar um banho à noite, senão não consigo dormir. Com medo que essas benditas marcações sumam ou desapareçam. Eu até comprei um esparadrapo que parece papel, né? Assim que se usa muito em hospital, para ficar me segurando, mas assim, é muito angustiante, você não tem aquele prazer do banho, né? Porque você tem medo dessas benditas marcações saírem e eu não sei, eu acredito que eu vou poder falar sobre isso lá, porque eu ainda não fui chamada ainda para começar o tratamento, e isso já tem aí, acho que uns 10 dias. Eu fui orientada que demorava para ser chamada entre 10 a 15 dias. Gente, mas não faz sentido isso. Se vai demorar 10, 15 dias, tá, tudo bem. Eu estou há quanto tempo esperando por isso, né? Há quantos anos esperando por isso? E aí, você então marca a pessoa 2 dias no máximo para essa pessoa dar início a essa radioterapia. É muito complicado e assim, eu uso uma frase que não é minha, mas para sintetizar bem esse momento que eu estou vivendo, e eu tenho certeza que outras pessoas também estão passando por isso. Como diz o Betinho, quem tem fome tem pressa. E eu digo que quem tem câncer também tem muita pressa. É a nossa vida que está em jogo. Quanto mais demora, mais debilitado o nosso organismo vai ficando e mentalmente também, para que a gente tenha êxito nessa luta contra o câncer. Entrou uma musiquinha lá no meio da fala. Juliana, o que você diria para... Enfim, o que você diria para a Sônia, assim? Alexandre, corta o coração da gente, porque a realidade da Sônia é uma realidade de milhares de brasileiros, milhares de cariocas, entendeu? A gente tem hoje centralizado no INCA a questão da radioterapia, né? E a gente tem alguns outros locais menores pelo SUS no estado do Rio de Janeiro. Me relembro agora se não me engano, no Ingá, em Niterói. A gente tem outro também, mais conhecido, também grande em Petrópolis, né? E é uma demanda muito grande de pacientes por um serviço único, né? E que o INCA atende praticamente paciente de todo o estado do Rio de Janeiro, né? Na minha época que eu estive no INCA de residência, eu tive alguns pacientes que chegaram a ter uma fila de espera de 2 meses, né? Em alguns cenários. É algo extremamente delicado, né? Então, assim, eu entendo
a dor dela e a angústia, porque é exatamente isso que ela falou. A gente já está passando por um momento super difícil, né? Do ponto de vista de ter um diagnóstico de uma doença agressiva, de uma doença maligna, né? E que a gente sabe de toda a urgência que isso impõe. Ela está mais de um ano envolvida com essa questão. Um ano. Ainda não começou a fazer radioterapia. E aí você fala... Aí meu paciente... Às vezes eu recebo pacientes que entraram pela fila do CISREG, né? Ele fica... Eu tô aqui na fila agora, eu sou o 27, mas você é o 27 para passar numa primeira consulta com o médico, né? Depois você ainda tem um tempo para aguardar a sua biópsia, para outro especialista, né? Uhum. Então, é um tempo que se arrasta de uma maneira muito grande para quem não pode esperar, né? Então, ela disse a mesma frase do Betinho, né? A gente corre contra o tempo aqui no diagnóstico de uma doença oncológica. Esse tempo é tempo demais. A frase do Betinho é: quem tem fome tem pressa, né? E a mesma coisa, ela fez uma analogia para o caso dela também. Quem tem câncer também tem pressa, exatamente, né? Então, é a mesma situação. Infelizmente, é um sistema cada vez mais inflado, atendendo um número grande de pacientes, né? E que essa conta, infelizmente, a gente sabe que não fecha. Não, e quando a gente vai... você aqui, en passant, você já falou mais ou menos de uns 6 ou 7 tipos de câncer diferentes, né? Quando eu fiz uma lida, né? Eu dei uma lida aqui no material da Organização Mundial da Saúde, né? No mundo, 1,2 milhão de novos casos anualmente de câncer de pulmão. O câncer de pulmão tem uma relação muito forte com o estilo de vida. No caso específico aqui, o fato do indivíduo ser fumante. Mas, por exemplo, você tem 1 milhão de casos novos por ano de câncer de mama. E a gente tem cada vez mais, eu até queria que você pudesse abordar um pouquinho esse aspecto, cada vez mais relacionado ao câncer de mama com obesidade, né? E a obesidade, em alguns casos, eu não poderia precisar em que percentual, tem também a ver com o estilo de vida, né? Com opção por alimentar equivocada, por opção pelo sedentarismo ou não valorização da atividade física. E certamente parte desses 1 milhão de casos novos por ano de câncer de mama tem relação com o estilo de vida. O câncer coloretal, idem. O câncer de estômago, idem. A gente sabe da associação, por exemplo, do câncer de esôfago com álcool, com cigarro. Enfim, muitos dos cânceres hoje têm relação com o estilo de vida, um estilo de vida que a gente não está controlando. A OMS estima que em 2035, quer dizer, daqui a pouco mais de 10 anos, mais de metade da população vai estar acima do peso. Né? Qual é a relação que vocês, oncologistas, fazem com, por exemplo, a obesidade e o câncer de mama? Não, a obesidade está intimamente relacionada com diversos tipos de câncer, porque a gente cria um estado inflamatório com aumento de cortisol e isso dá... Então, a gente tem um mecanismo fisiopatológico para explicar toda essa casualidade, né? Então, o cortisol aumentado cria um estado inflamatório na célula, provocando que células anormais cresçam e se multiplicam, né? A carcinogênese é exatamente isso. Assim, o estilo de vida moderno, Alexandre, está ocasionando para a gente diversos tipos de câncer, né? Meus últimos pacientes de câncer de pulmão no consultório, todos eles nunca fumaram, né? A gente teve um congresso mundial de pulmão no ano passado que mostrou para a gente muito claro com relação à poluição, né? De como a poluição está impactando nos casos de câncer de pulmão, né? Então, isso é uma realidade para a gente. Fez até uma comparação, alguma população da China que eles usavam máscara e tinha uma incidência menor decorrente disso, enfim. Antigamente, a nossa idade para colonoscopia era 50 anos. A gente já antecipou isso, os novos guidelines têm falado em torno de 45. A gente teve aí Pretagil, Pelé, Dinamite, casos famosos recentes que estavam na mídia, né? E o estilo de vida, a alimentação, se a gente tiver bons hábitos, não fumar, praticar atividade física,
os bons hábitos, eles são responsáveis por reduzirem até 40% a gente de um tipo de câncer, né? Então, a qualidade... É muita coisa. É muita coisa. 40%. A gente ainda tem 60% ainda para lidar, mas o início da mudança começa dentro da gente, né? Então, a vida moderna, a facilidade do salgadinho, do hambúrguer, do refrigerante, da comida industrializada, né? A gente cada vez com menos tempo, com mais pressa, mais ansioso. Então, tudo isso tem ocasionado com que a gente se alimente... Os baldes de agrotóxico nos alimentos. Né? Exatamente. Então, assim, a gente comendo cada vez pior, né? Cada vez mais estressado, ocasionando cada vez mais estados inflamatórios dentro da gente, enfim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a vida em torno, mesmo tirando o tabagismo, o alcoolismo, o nosso cotidiano é um estado inflamatório. E a gente sabe que esse estilo de vida, muitas vezes, é impactado por corporações, né? Quer dizer, do tabagismo nem precisa dizer, né? Inclusive, já mencionei no início que a indústria da nicotina tenta e interfere em praticamente toda e qualquer política pública que visa reduzir o consumo. Toda. A gente teve que enfrentá-los quando quis se botar imagens nos maços, quando a gente achava que deveria impedir o fumo em ambientes fechados, eles faziam campanhas usando organizações de fachada deles, a serviço deles, mas faziam campanha dizendo que os restaurantes iam quebrar, que os empregados, os funcionários iam ser mandados embora, e campanhas pesadas. Eu inclusive, como um espião, eu fui numa reunião dessa, com uma credencial como se eu fosse dono de restaurante, e eu vi a fala deles. É uma fala criminosa, porque já tinha experiência de Nova York, que mostrou que, inicialmente, tudo bem, as pessoas foram consumir em Nova Jersey, que não tinha lei, era como se fosse só pegar uma barca Rio-Niterói, mas depois a coisa se acomodou, as pessoas voltaram e se adaptaram, já sabiam disso, mas eles fizeram terror com os donos de restaurantes. O que você tem hoje de corporações ligadas à alimentação, como as bebidas adocicadas, as bebidas alcoólicas, você tem corporações que investem muito. Você, para ter uma lei que mexa com o uso abusivo de álcool, é muito difícil. O movimento contra o tabaco conquistou muita coisa que a indústria, o movimento contra a indústria da bebida alcoólica não consegue. Né? Não consegue. Você vê que a legislação contra o fumo, o arcabouço jurídico contra o fumo no Brasil, por exemplo, é fantástico. Você tem vários tipos de leis importantes. Uma das decisões recentes da Anvisa, por exemplo, que proíbe o fumo, confirmou a proibição do fumo de cigarros eletrônicos, né, dos dispositivos eletrônicos para fumar, está sendo pressionada, a diretoria da Anvisa está sendo pressionada de uma forma colossal. É um negócio agora mesmo, a TV Bandeirantes, que eu tanto prezo, acabou de fazer uma série de 3 programas. Anteontem, traz anteontem. E quando você vai ver a essência do programa, é uma pressão para que a Anvisa siga outras, como se diz, outros países, a legislação de outros países, quando nós somos o exemplo. O Brasil é exemplo, o Brasil não tem que seguir ninguém, o Brasil ele sabe o que está fazendo, ele é respeitado do mundo inteiro, mas a indústria e os braços, os tentáculos que envolvem a grande mídia, por exemplo, não só, mas envolve a grande mídia, estão ali jogando pressão. A questão das bebidas adocicadas para as crianças, né? Como é que funciona isso? Vão gerar futuros obesos, né? O refrigerante, a gente sabe a quantidade de açúcar. Uma nutricionista me falou uma vez que seriam uma lata de Coca-Cola tem 12 colheres de açúcar. Se a gente for botar, às vezes, no próprio... A gente tem quase 1/3, né, do copo ali preenchido açúcar somente de puro, açúcar. Obeso no futuro. Então, e isso que você falou dos cigarros eletrônicos é muito... Porque isso tem crescido de uma maneira exponencial. Sim. E associando isso como se fosse uma maneira mais saudável, né?
Teve uma questão agora na Grã-Bretanha que eles estão comprando cigarros eletrônicos, foi isso amplamente criticado, né, para estimularem os fumantes a pararem de fumar, né? 1 milhão. A gente está 1 trocando milhão de pessoas vão dúzia, né? A gente não tem ainda os dados do cigarro eletrônico a longo prazo para a gente ver, né? Algo não, e a curto prazo a gente tem. A gente tem a curto prazo, né? E relatos de pessoas. Então, a gente não está fazendo uma coisa inerente de riscos, né? A gente está... Só que atrai cada vez mais jovens, né? Porque a gente não tem aquele gosto, aquele cheiro ruim, a gente tem um cheiro de sabor de fruta que você pode escolher, né? 15 mil aditivos diferentes. Então, é uma coisa que agrada, né? O jovem, né? E inicia ele nesse mundo de uma maneira precoce e... Nos Estados Unidos, onde o cigarro eletrônico entrou mais forte... eu editei vários vídeos de meninos americanos comentando a experiência terrível que eles tiveram com cigarros eletrônicos, mas eles diziam o seguinte: nós, por exemplo, cada um falando de si, né? Eu jamais iria fumar. O cigarro fede, o cigarro é horrível, o cigarro é uma coisa antiga e tal. A indústria sabia disso, né? Que estava perdendo clientes, né? Então, hoje a gente tem lá nos Estados Unidos 80% dos jovens experimentaram cigarro eletrônico. Né? Então eles souberam, eles são inteligentes, né? A gente sabe disso. Então eles foram exatamente no público mais jovem, né? Aderente. E se a gente vai parar para ver os valores do cigarro eletrônico, os valores do cigarro convencionais, são valores até muito maiores do que isso, né? Então, do ponto de vista financeiro, talvez até o cigarro, lógico que no momento não, mas é uma rentabilidade muito significativa e que atrai muito captar esse tipo de público. Porque nós temos a proteção, né? Eu criei 2 hashtags, inclusive. A hashtag na Anvisa eu acredito e a hashtag na Anvisa eu confio. Nós temos aquela resolução da Anvisa de 2009, que foi reforçada em 2022, agora no ano passado. Ou seja, a resolução de 2009 proibia importar, fazer propaganda e vender cigarro eletrônico no Brasil. E 2022 não só manteve essas 3 questões, como ainda diz, precisamos fazer mais coisas. E é óbvio que nós precisamos, né? Nós temos, por exemplo, que melhorar a fiscalização. A fiscalização de contrabando de cigarro e de venda por ambulantes é um negócio praticamente inexistente, né? Como se não existisse fiscalização. Mas é claro que, em termos de escala, se o cigarro estivesse sendo vendido abertamente, né, a escala seria 1000 vezes maior do que o que a gente vê hoje, mesmo alguma pessoa importando, trazendo quando vem de viagem, comprando de ambulante na rua, não se compara a uma escala de todas as lojas podendo comercializar, né? Eu faço pesquisa, por exemplo, de ponto de venda. O principal ponto de venda de tabaco hoje, que não é mais uma venda interessante nem para bares, que dirá para restaurantes, são as bancas de jornais que se tornaram lojas de conveniência, na verdade, praticamente não vende mais jornal, e as ditas lojas de conveniência mesmo. É onde se vende cigarro hoje. Você imagina todo esse mercado aberto vendendo dispositivo eletrônico, né? Porque aí, certamente, vão proibir os ambulantes, né? Como proíbem os ambulantes de vender cerveja em isopor, porque aí os restaurantes vão estar querendo fazer uma concorrência com os ambulantes. Então, vão botar a guarda municipal em cima do ambulante. Mas a gente já consegue perceber, Alexandre, algumas bancas de jornais vendendo cigarros eletrônicos, né? E eu sempre passei aqui muito pela praia, pela orla, enfim, e não é incomum eu me deparar com um ambulante vendendo cigarro eletrônico também. Não, ambulante entendeu? Ambulante então, assim, lá na noite do Leblon, eles chegam a esbarrar um no outro. Então, assim, e gritando, olha o vape, olha o vape. Então, eles estão cada vez mais se juntando aos pontos, né, do cigarro convencional, né, e fazendo parte ali da rotina, porque eles estão percebendo esse público, né, que está ali e que é de um poder aquisitivo bom, um consumidor e um potencial consumidor, né, de uma vida toda. Dependendo do número de puffs, né, eles têm um cigarro eletrônico que custa R$250 na mão do ambulante. Na mão do ambulante. Já começa com 70, 80, R$100 e vai até 250.
É um mercado, se entrasse, se a Anvisa não tivesse sido tão competente no que ela faz, e o movimento também brasileiro contra o fumo também é um movimento muito forte, né? E se a gente não tivesse colocado esse obstáculo, isso já estaria aqui no Brasil. Há muito tempo. Parlamentar é que não falta, né? É. Tem um projeto de lei do Kim Kataguiri que é uma vergonha, né? Um negócio, espero que não passe. E a gente tem um forte, que é o do José Serra, um PL quando ele surgiu no Senado, 769/2015, que proíbe consumo de cigarro em ambiente que tenha criança, né? Carro, táxi, ônibus, não pode fumar se tiver criança. Proíbe a venda a propaganda nos pontos de venda, que é uma falha nossa ainda, né? Na legislação. Você não pode mais ter propaganda, mas aonde vende pode botar, e aí... Enfim, não adianta, você não resolve. Então tem coisas interessantes para acontecer que a gente tem que acompanhar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho um certo incômodo, que todo mundo que me conhece sabe, da distância que o setor educação está dessa questão do tabaco no Brasil, coisa que não acontece em outros países. Mas isso poderia ser, esse estilo de vida poderia, vamos esquecer o tabagismo por enquanto e pensar em tudo, né? Como é que você vê a questão de você influenciar jovens, escolares, para evitar que vão parar na sua mão daqui a 30, 40 anos para tratar de um câncer? Como é que você vê isso aqui? Eu acho que essa questão do estilo de vida saudável, né? Eu acho que isso está crescendo um pouco mais entre a gente, né? A gente está querendo viver mais e melhor, né? Mas a gente tem que tomar, de fato, atitudes que sejam compatíveis com aquilo que a gente quer, né? E, de fato, começa quando a gente está pequenininho. Os nossos hábitos dentro de casa, né? Os nossos hábitos alimentares em família. Então, a gente tem dados relacionados a isso, de pai e mãe obeso, a chance daquele filho ser um obeso, né? Também junto. Então, é lógico que se eu estou numa casa onde os meus pais estão comendo fast food, estão comendo comidas processadas, eu vou, por tabela, acabar incorporando aquele tipo de alimentação para mim. Então, é muito importante que a gente, desde o começo, né, os pais vejam bem com os filhos de matricular, de estimular a atividade física, né, porque não é só saúde, a gente libera endorfina, a sensação de prazer, a gente é um antioxidante, a gente tem tantos benefícios associados à prática de atividade física que vão muito além do corpo, né? A questão da gente prevenir câncer, né? Que a gente sabe que até pós o tratamento, Alexandre, o paciente que já tem um diagnóstico instituído e ele tem hábitos de vida saudáveis, a gente tem dados relacionados a que a chance do tumor voltar é menor. Então, a gente tem que tentar cativar esses pequenos hábitos desde o início, né? Para a gente fazer parte daquele grupo, daqueles 40% lá dos hábitos alimentares e diminuir a chance da gente ter algum evento futuro na idade adulta. E você já foi chamada para alguma palestra em escola, alguma coisa? É comum os oncologistas irem aos colégios? Eu acho que não. Eu acho que a especialidade da gente é um pouco complexa também, né? Eu não sei como que crianças talvez vão assimilar as nossas recomendações, assim, relacionadas a uma gravidade maior, talvez pode impactar também por ser um oncologista. Não sei como iriam ver isso, né? Então, eu percebo muitas vezes em escolas que eles convidam talvez um cardiologista, um nutricionista, coisas um pouco mais sutis para abordar um pouquinho sobre o tema. Eu acho que isso é uma maneira da gente negar a importância do problema, porque você acabou assim, durante o programa você mencionou que as principais causas de morte hoje são cardio e cerebrovasculares, né? O infarto e o derrame, o acidente vascular cerebral. Mas você mencionou que já em alguns locais a mortalidade pelo câncer já ultrapassou a desses fenômenos vasculares, né? Então isso é uma questão inexorável. E eu acho, quer dizer, não é que eu ache, né? Existem evidências e existem ações que têm sido empreendidas nesse meio escolar.
Por exemplo, uma das coisas que eu me encanto e que eu busco que a gente faça aqui é uma coisa chamada protagonismo juvenil, que é você capacitar alguns jovens de mais idade num tema que você queira que os outros meninos aprendam, e você os capacita e eles fazem a transmissão entre pares da informação, entendeu? Eu acho que se a gente acha que câncer vai ser o principal problema de saúde pública do planeta em pouco tempo, essa garotada precisa estar antenado com isso, porque, por exemplo, o que adianta a gente estar conversando aqui sobre câncer de pulmão se os meninos estivessem começando a fumar como os meninos de 40, 50 anos começaram, como eu comecei a fumar. Eu comecei a fumar com 17 anos, fazendo vestibular para medicina. Meu pai, cardiologista, era fumante. Meus dois avós, avós, né, eram fumantes. Um morreu de câncer de pulmão. A primeira broncoscopia que eu vi na minha vida, eu não fazia medicina ainda. Foi uma broncoscopia que um amigo do meu pai fez no meu avô e ele me permitiu assistir. Eu fiquei muito impactado. Eu vi o tumor, o câncer de pulmão no meu avô, lá pelos, 16 anos. E meu outro morreu de câncer de garganta. Ou seja, se você falar com qualquer pessoa, alguém na família foi afetado gravemente, se é que não morreu, por doenças relacionadas ao fumo. E se essa garotada, eu encontrei semana passada, 3 dias seguidos, um dia 2 meninas com o uniforme do Santo Agostinho e o PH, que são 2 escolas aqui do Rio, que você conhece. No dia seguinte, eu encontrei 5 meninos do Santo Agostinho, que é onde meus filhos estudaram. E no terceiro dia, eu encontrei 8 de uma escola que tem ao lado do meu prédio, que é onde eu moro, que é uma escola estadual, de ensino médio. Eu perguntei a esses 3 grupos de meninos, nas suas escolas, fala-se sobre o tabagismo? Vocês já tiveram alguma palestra, fizeram alguma campanha na escola? Todos os meninos, sem exceção dessas 3 escolas, nunca tinham recebido informação nenhuma. Ou seja, a gente sabe que a iniciação, a experimentação é na adolescência, e na infância e na adolescência. E o adolescente não é informado, né? Isso, para mim, é uma incongruência. Né? É como se a gente não estivesse entendendo o que é o processo de adoecimento. Né? Porque se adoece quando você é jovem, e o jovem não tem informação nenhuma... E são escolas tradicionais, grandes aqui no Rio, né? Eu também fui aluno de Santo Agostinho. Você também foi? Do então, Leblon ou da Barra? Foi do Leblon. Do Leblon, meus filhos também. Então, assim, eu tive, na época, não no Santo Agostinho, mas eu estudei em um outro colégio um tempo anterior, que eu tive palestras com relação a tabagismo e drogas, né? Eu acho que isso faz parte... Em qual colégio? Vamos dar nome logo depois. Poxa, eu estava acabei mudando para Recife um momento da minha vida e... Lá em Pernambuco. Isso, em Pernambuco, chamava Colégio Atual, e aí... Colégio Atual. Atual. Então, eu vou pesquisar sobre esse colégio. E vou mandar a sua entrevista para eles. E eu tive lá eles, inclusive, chamaram um dependente químico para falar e que se recuperou, passou sobre isso, e foi bem impactante, porque você tem que trazer isso aí, histórias reais, pessoas que passaram por aquilo, porque é isso que as pessoas levam. Assim, é muito legal um palestrante vir e falar sobre o assunto, mas uma pessoa que viveu aquilo na pele, que tem as experiências dos dois lados, né, do lado bom e do lado ruim, né? É muito bacana. Eu lembro, isso me marcou muito. Então, eu acho que faz, principalmente ali no ensino médio, né? Hoje, o 2º grau mudou de nome, eu já estou ficando mais de idade também, né, Alexandre? Mas... Eu chamava de científico. Eu chamava de científico, 2º grau, eu sei que já mudou de nome. Então... aqueles adolescentes ali dos seus 15, 16 anos, eu acho que faz toda a diferença um tipo de conversa como essa. Exatamente. Então, tanto de droga como de tabagismo, de alcoolismo. Eles precisam ter informação para poder tomar decisão. Mesmo que seja decisão, vou fumar. Mas eu estou ciente de tudo aquilo que me causa e tudo mais, eu entendo. Como é que a indústria
tenta me corromper, me seduzir, como é que ela mente para mim. Tem com relação, principalmente agora, os cigarros eletrônicos, né? Que não é esse cordeirinho todo que a gente vende por aí, que não. É um lobo em pele de cordeiro. O lobo em pele de cordeiro, então a gente precisa estar ciente também disso. Ontem eu tive com uma mãe, que talvez esteja até assistindo, ouvindo o programa e vendo a gente, em que ela, falando sobre o uso do cigarro eletrônico pelo filho, ela diz assim, eu não sei mais o que dizer para ele, eu não sei mais o que fazer, né? Quer dizer, muitos pais hoje estão sem instrumentos para convencer seus filhos, porque eles também não têm informação. Muitos médicos não têm informação sobre os dispositivos eletrônicos. É algo muito recente. Ou seja, a escola teria que ser um espaço para isso. E você mencionou o depoimento, né, de quem vive a história. Uma das campanhas mais interessantes que eu conheço, e que agora foi retomada, há coisa de 2 meses, é uma campanha americana chamada Tips from Former Smokers, né? Dicas de ex-fumantes. E nessas dicas de ex-fumantes, eles colocam, quem fala é realmente a pessoa vítima. Então tem muito interessantes depoimentos sobre que abordam quase todas as doenças produzidas pelo fumo. Então tem um sujeito que bota 2 próteses, ele calça as 2 próteses porque ele não tem parte das 2 pernas. Enquanto ele vai botando as próteses, ele vai falando, eu não deveria ter fumado, o fumo fez isso com meus vasos e papapá, ali, na cara para a gente ver. E eu estava lendo um artigo recente, agora um artigo também americano, em que eles entrevistavam os meninos e os meninos diziam assim, não, tem que mostrar as coisas mesmo, porque às vezes a gente fica, não vai mostrar essa imagem que vai impactar, muito impactante. Nada, eles pedem que aquilo é que a gente... Ou seja, não só a fala de alguém doente, mas como imagens devem ser mostradas. Aí quando você vai estudar os resultados dessa campanha, Tips from Former Smokers, depois no link do programa eu vou botar vários vídeos, impactou e acelerou o processo de cessação do fumo de muita gente. Entendeu? Com certeza. A gente comunica pouco. Um dos objetivos desse nosso programa aqui, aliás, é a gente comunicar mais, né? A gente precisa falar mais, você com a sua bagagem, você, eu acho que indo para uma escola e dizendo, gente, eu pego as pessoas no fim da linha ou no meio da linha, não interessa, vocês não têm ideia do que é isso. Eu acho que seria uma oportunidade muito bacana, Alexandre. Eu vou tentar uma escola para a gente ir juntos. Então eu topo, me chama que eu topo. Você tocou no ponto importante porque me fez lembrar dessa experiência que eu tive que realmente me marcou, entendeu? Eu não sei hoje, né, não tenho filhos, então eu não sei como que tanto o segmento desse acompanhamento, como a escola tem abordado esse assunto diante dos seus alunos, né? Que eu tenho visto... Se não toca no assunto, né, alguém tem que tocar. Ainda mais a gente sabe de alunos de classe média alta, né, que são alunos que têm facilidades e poder aquisitivo para entrar no mundo de cigarro eletrônico, tudo isso de uma maneira muito fácil. Por enquanto, né? Porque se popularizar, o preço cai, né? Então, e mesmo assim, nos preços que a gente tem, a gente vê, né, não vê de uma maneira tão rara na sociedade, quando a gente sai para bares e restaurantes, não. Então, a gente já vê isso de uma maneira um pouco mais comum, né? Então, eu acho muito bacana falar sobre isso e alertar também, principalmente bater nessa tecla do que a gente não está lidando com uma coisa mais boazinha, com um dispositivo que não tem efeitos colaterais, que não tem nada relacionado a risco, a eventos cardiovasculares, tudo isso continua acontecendo também de uma maneira mais mascarada, vamos dizer assim. Vamos para nosso programa daqui a pouco, está precisando ser encerrado. Eu queria que você passasse um pouco assim para os ouvintes a sua experiência com o paciente que te chega com esse diagnóstico estabelecido de câncer, seja onde for. O que você diria para um paciente? Porque ainda existe um estigma muito grande dessa doença, né? Alguns chamam de aquela doença, como se referiam também antigamente à tuberculose, né? Ninguém dizia que tinha tuberculose.
Como é que você, como especialista, vê esse estigma e o que você diria para uma pessoa que hoje recebeu um diagnóstico como esse, por exemplo? Eu acho assim, a gente não... Sempre falo que a minha especialidade não trata só doença, trata as pessoas, então eu acho que um ponto fundamental é a humanização, né? Que independente dos melhores medicamentos que você vai oferecer, você tem que se oferecer também para estar disponível, para estar ali com aquela pessoa junto com ela e para fazer parte dessa jornada que não é uma jornada fácil. Muitas pessoas têm estigmas relacionados à êmese, né? Acham que vão ter aqueles episódios de vômitos, igual filme de terror, e que vão... E não é assim, né? A gente faz medicamentos no antes, medicamentos em casa, não tem esses episódios de vômito dessa maneira, e muitas queixas também relacionadas a mulheres à perda de cabelo, né? Mas a medicina cada vez... A Sônia que esteve aqui no programa há 15 dias e que deu esse depoimento agora em áudio, ela disse que foi orientada a começar a cortar o cabelo. Eu falei, mas você vai ficar careca porque para você ir se acostumando. É isso mesmo? Vocês dão essa sugestão? Não. Cada paciente lida com isso de uma maneira diferente. Tem mulheres que lidam com isso de uma maneira extremamente impactante, assim, né? Porque se você não for cortando o seu cabelo mais baixinho, você vai pentear, você vai tomar banho e você vai perceber, né, aqueles fios de cabelo mais volumosos ali na escova. E quando a paciente olha aquilo a primeira vez ali, aquilo impacta de uma maneira muito negativa, né? Tipo, ali talvez acho que ela se depara, estou com câncer, né? Estou doente, enfim. Lá na clínica... E o estigma maior, que vou morrer, né? E vou morrer, Você sabe que eu fiz, durante um tempo, uma pesquisa com uns pacientes de tuberculose que eu atendia, e aí eu perguntava a eles, assim que eu dava o diagnóstico, no final da consulta, eu perguntava assim, qual foi a primeira coisa que você pensou quando eu falei que o seu diagnóstico era tuberculose? Aí eles, muitos disseram isso. Foi a resposta que mais aconteceu. Vou morrer. Ou então, quem vai cuidar dos meus filhos se eu vou morrer? Ou então, quem vai pagar a dívida, não sei, o homem, né, muito preocupado com... quem vai pagar minha conta porque eu vou morrer. E a tuberculose é uma doença que tem tratamento há mais de 50 anos. Mesmo nos estágios iniciais, eu vejo muito isso com câncer também, né? Então, independente do estágio que você descubra, e eu falo que é uma proposta curativa, que a gente tem muitas chances de bem, que o cenário que eu vejo é um cenário favorável, o paciente não tem essa visão, né? Ele tem uma cabeça, muitas vezes, muito mais focada para o lado negativo da coisa. Ele acredita na gente, mas existe um monstrinho dentro dele que está dizendo que o que eu estou dizendo talvez não esteja certo. É o estigma, né, disso, da doença que carrega, que é uma doença que leva à morte, que o paciente está ceifado a isso. E não está, né? Hoje, por vento do Covid ou não, a gente viu um aumento de números de tomografias de tórax, né? Propiciando diagnósticos mais iniciais, mais concretos e sendo encaminhados, tendo mais casos um pouco precoces no consultório também, né? Então, isso é bacana e... Para quem tem acesso a essas coisas... Para quem tem acesso, isso é uma coisa bacana, Como né? Em que escola você se enquadra em relação ao estadiamento, ao rastreio do fumante? Assim, ao longo da vida dele, você acha que deva fazer uma tomografia anualmente de baixa dose, né? A gente tem estudos relacionados a isso, né? Principalmente com relação à idade, tomografias de baixa dose. Então, como é que você pensa isso? Depende, desde que você tem acesso, é ótimo, né? Isso vai muito de acordo com os achados que a gente tem na tomografia também que aquele paciente faz, né? Então, muitas vezes, se eu tenho um nódulo, né, num paciente fumante de mais idade, depende muito também da característica do nódulo, o tamanho do nódulo, né? E aquilo ali vai propiciando um acompanhamento seriado com novos exames de imagem. Então... Mas como é que você recomendaria? A partir de que idade? Olha, eu acho que um paciente fumante, né, a partir dos 50 anos de idade, eu acho que já está uma idade para a gente começar a fazer isso de uma maneira um pouco mais frequente, né? E eu sempre também direciono... É a nossa realidade hoje? Não. Mesmo na medicina privada?
Não. Você acha que as pessoas Muitos não estão pacientes pedindo? nem passaram por um pneumologista muitas vezes, sabe? Paciente enfisematoso, existe muito essa dificuldade ainda de perceber. Então, eu sempre tenho pneumologistas que são parceiros e que são os meus amigos, que eu acho que esse paciente tem que ser sempre visto em conjunto, né? Por conta do enfisema e de outros sintomas também que acarretam no cansaço, na fadiga do paciente que já está doente. Tem muitos já com a doença instalada que nunca fizeram a prova de função respiratória. Nunca, né? Nunca. Nem sabe o que é isso. Não. Então, tem o câncer, mas esquecem que também a gente tem doenças de base ali. Não, a terceira causa de morte no mundo é o enfisema. E que precisam ser câncer. tratadas com relação a isso. Claro. Né? Uhum. Então, a gente Mas vive... então, acima de 50 anos, uma vez por ano, você diria? Uma vez por ano. Depende dos achados. Tem achados, às vezes, suspeitos, assim, com características bem duvidosas, que o paciente é manuseado até de maneira um pouco mais precoce. Uhum. E aí, dependendo que os achados muito suspeitos de patologia, aquilo ali é repetido, e aí o paciente muitas vezes é encaminhado para realizar a biópsia, né, para a gente tirar a dúvida disso, né? E de fato a gente tem que esses exames precoces com essa tomografia de baixa dose, o que é? Envolver menos radiação num paciente que a gente sabe que é um paciente potencial para um risco de neoplasia, vai precisar repetir esse exame muitas vezes. Não, e é engraçado porque às vezes os pacientes não falam nem de tomografia, às vezes de radiografia, mas não fiz muita radiografia, doutor, é muita radiação. E eu ia fazer mas acabei não indo e vai ficar para sempre na minha memória que eu não fiz. Uhum. Eu cheguei aí ao IME, né, ao Instituto Militar de Engenharia, para me aconselhar com o chefe de um departamento lá para a gente estudar as substâncias radioativas na fumaça do cigarro, que é muito pouco falada. Uhum. E eu estudei bastante isso e tinha lá um número de substâncias radioativas que era sim são sim capazes de produzir câncer. Ou seja, existe uma radioatividade na fumaça do cigarro que é pouco falada, né? E aí, e eu acho, pelo físico que me ajudou a fazer o esboço do que acabou não acontecendo, esse físico me disse o seguinte: olha, isso aqui produz muito mais câncer, essa quantidade aqui que a gente analisou depois de ler alguns artigos, do que o excesso, o número maior de exames de imagem. Então o fumante ele se irradia muito mais do que ele pensa, né? Ele nem sabe. É por isso que ao cigarro é atribuído 1/3 dos cânceres no mundo, né? 1/3, é muita coisa. E hoje os aparelhos estão muito modernos, sabe, Alexandre? Essa questão tem cada vez, se eu não me engano, as chances de uma doença inerente ao uso de radiação, acho que surgir em torno de 1 a 3%, são números muito baixos, né? E a gente tem que colocar na balança ali o nosso custo-benefício, né? Poxa, eu estou fazendo um diagnóstico em contrapartida de uma maneira precoce, que pode dar àquele paciente uma qualidade de vida, que pode... Não posso pensar... Não é que não posso pensar, né? Isso não pode ser levado em consideração para você não realizar um exame como esse. Então, eu acho que caberia aos médicos essa preocupação e aos pacientes também terem essa informação, né? Quer dizer, o câncer de pulmão é o que mais mata, mas o câncer de pulmão, quanto mais precocemente descoberto, ele pode se resolver como uma doença de fácil tratamento, né? Então, aqueles pacientes que a gente sabe que tem a carga tabágica maior que 20 maços ano, né? São pacientes que estão relacionados intimamente com maior risco de desenvolver o câncer de pulmão, pacientes de mais idade, né? Esse paciente não pode passar desapercebido pela gente sem uma realização de uma tomografia, de um exame complementar de uma maneira mais satisfatória, né? E de ser visto por um pneumologista também para fazer as devidas considerações. Certo. Então a gente tem que levar em consideração isso. Então, eu acho que a gente fica essencialmente aqui no programa com duas mensagens. A primeira mensagem é que nós precisamos de mais recursos para o Sistema Único de Saúde para que ele consiga cumprir com as determinações, por exemplo, da ANS, né? Você tem que oferecer o melhor tratamento comprovadamente eficaz para os pacientes também do SUS. Não existem dois brasileiros, né? Entre a outra questão é uma questão que a gente tem que obter parte desse recurso pressionando
a legislação para que a indústria arque com essa, ou todo ou parte do que ela produz, né, do que ela provocou. E a outra questão, como você está colocando tão bem aí, é a questão da prevenção, né, que a gente evitar que a pessoa desenvolva isso, ou se desenvolver, que esse diagnóstico seja feito rapidamente. A prevenção é o caminho de todos, né? Não só do câncer de pulmão, mas do câncer de mama, do câncer de colo, né? De todas as neoplasias. Então, as chances de cura, quando a gente descobre um câncer nos estágios iniciais, eles giram em torno de 90%, né? Então, 90%? Então, a gente tem uma mudança muito grande aí. Muita coisa, 90%? Muita coisa, né? Então, descobrir nos estágios iniciais, fazer os exames de rotina. Eu muitas vezes agora recebo pacientes que deixaram de fazer alguns exames por conta da pandemia e sempre fizeram aquela janelinha de 2 anos, foi suficiente para aparecer alguma coisa. Então, não importa se o ano passado o exame deu bem, esse ano a gente tem que repetir de novo, eles têm que ser feitos de uma maneira contínua. Rapidamente, mamografia, uma mulher acima de... Então, né, mamografia hoje a gente em torno de 40 anos, né, que a gente orienta, em quanto tempo? Realiza que seja feito anualmente, né? Coisa que a gente sabe que também não acontece. A gente não acontece também porque, apesar de um exame simples, né, barato, a gente tem dificuldade de realização até nas clínicas de saúde, mas consegue fazer, mas demora um pouco mais, então... E os nossos colegas têm que pedir, né? Tem que se lembrar de pedir. Uma coisa que ajuda muito, por incrível que pareça, eu tenho muitos pacientes que aproveitam o Outubro Rosa, que tem uma oportunidade grande. As campanhas são maravilhosas e oferecem vários aparelhos. Eu estou tentando criar o Dia Nacional do Câncer de Pulmão. Poxa, que legal. Ainda não consegui, porque foi mudança de legislatura e quem ia apresentar não foi reeleito. Mas esse ano que nós estamos na legislatura nova, federal, eles vão ficar lá no mínimo 4 anos, vou encontrar a pessoa certa para criar o Dia Nacional contra o Câncer de Pulmão. Muitos pacientes descobriram no Outubro Rosa, então, de lembrar e de realizar esses exames. Juliana, muito obrigado. Quem quiser comentar alguma coisa, pedir alguma informação a você, qual o contato que você oferece? Eu sempre me interesso, acho que fica fácil as redes sociais. Eu tenho um Instagram chamado doutorajuliana.oncologista, né? Depois, quando a gente reeditar o vídeo, eu vou digitar isso, mas doutora Juliana. Tudo junto, não? Isso, tudo junto. .oncologista, né? E lá eu tento falar um pouquinho também de diversos tumores, novos tratamentos, e estou aberta aí para Esse doutor escreve DRA só, né? DRA Juliana.oncologista no Instagram. No Instagram, tá bom? O Geraldo vai ficar feliz, porque ele vive dizendo que eu tenho que mexer mais com o Instagram, né? Link na bio, link na bio. Vou trazer você para o Instagram, Alexandre. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Alexandre, eu que agradeço. O Geraldo, obrigado também, os ouvintes. Divulguem o programa, por favor, compartilhem. Obrigada. Um abraço. ZYU